Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia muito, mas muito poderosa. A de que qualquer ponto forte nosso pode, na verdade, se transformar numa fraqueza. Isso mesmo, uma fraqueza se a gente não souber usar na dose certa. Então vamos começar com essa pergunta que já chega para provocar, né? E que vai direto ao ponto do que a gente vai conversar hoje. Será mesmo que uma força pode se tornar uma fraqueza? Olha só o nosso roteiro para essa análise. Primeiro, a gente vai entender o que é essa história de força na dose certa. Depois, vamos ver por que tanto o excesso quanto a falta são ruins e por que a gente acaba não usando nossas forças como deveria. Daí, vamos ver um caso bem prático sobre o excesso de curiosidade e, por fim, algumas dicas para a gente dominar o uso das nossas melhores qualidades. Ok, vamos lá, mergulhando de cabeça nessa ideia central, que, olha, dá para entender super bem com duas analogias bem bacanas. E o mais curioso é que essa ideia não é nova, de jeito nenhum, ela aparece em todo lugar. Pensa só, desde uma história infantil que todo mundo conhece, como a da Caixinhos Dourados procurando o mingau que estava na medida certa, até a filosofia clássica, lá com Aristóteles e a famosa virtude do meio. No fundo, os dois estão falando da mesmíssima coisa, a importância de achar o ponto de equilíbrio. Então, aqui está o ponto-chave. Não adianta só ter uma qualidade, uma força. O grande desafio, o que realmente faz a diferença, é saber como e quando aplicar essa força, da forma ideal e por um bom motivo, claro. Agora a gente vai ver em detalhe como uma força pode existir em três zonas bem diferentes, sendo que duas delas, na verdade, são fraquezas. Imagina só uma régua. De um lado está a subutilização, que é uma fraqueza. Lá do outro lado, o uso excessivo, que, adivinha, também é uma fraqueza. E bem ali no meio, no ponto de equilíbrio perfeito, é ali que a nossa força brilha de verdade. E olha que incrível como isso fica claro com exemplos práticos. A coragem, que é uma virtude, vira imprudência quando passa do ponto. A inteligência social, quando exagerada, pode nos deixar paralisados pensando demais. E até a apreciação da beleza pode virar um perfeccionismo que não leva a lugar nenhum. Tá, mas por que será que a gente tende a não usar nossos pontos fortes tanto quanto a gente poderia? O que tem por trás disso? Bom, os motivos são bem humanos, bem psicológicos. Vão desde a gente nem se dar conta das nossas qualidades até um medo bem real de ser julgado, sabe? De se destacar e sofrer alguma rejeição. E às vezes a oportunidade está ali na nossa cara e a gente simplesmente não enxerga. A gente já viu por que deixamos de usar nossas forças. Mas e o extremo oposto? Agora, vamos sair um pouco da teoria e ir para uma história pessoal que é muito, muito reveladora. Ela mostra como até quem entende do assunto pode cair na armadilha do excesso. E esse feedback, esse choque de realidade, não veio de um chefe ou de um colega de trabalho, não. Veio de uma fonte totalmente inesperada. O próprio neto de 15 anos do autor dessa história. A história se desenrola em 4 momentos. Tudo começa com uma oportunidade de ouro para se conectar. Mas aí, a curiosidade, que é uma força incrível, foi usada em excesso, virou uma avalanche de perguntas. E o resultado? Respostas curtas, distanciamento. A lição, que doeu mas foi valiosa, foi que às vezes menos é mais. Isso mostra, de um jeito genial, que dominar nossos pontos fortes não é algo que a gente conquista uma vez e pronto. Não, é uma jornada, um aprendizado constante para todo mundo. Certo? Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente pode desenvolver as habilidades para encontrar e principalmente manter esse equilíbrio? Basicamente, tudo se resume a 2 capacidades que andam juntas. Pensa na mentalidade de forças como sendo seu mapa, a consciência, a atenção. E a capacidade comportamental é a sua habilidade de dirigir, de usar esse mapa na prática. Uma não funciona sem a outra. E aqui temos um passo a passo super prático para ajudar a gente a ficar na zona de equilíbrio. Primeiro, planejar. Depois, praticar. Terceiro, que é essencial, refletir sobre como foi. E por último, mas talvez o mais importante, buscar feedback com quem a gente confia. Para ajudar nessa reflexão, a gente pode se fazer algumas perguntas bem poderosas, tipo: que outra força eu podia ter usado aqui, como a escuta ativa lá no caso da história? Ou como eu posso diminuir um pouco a intensidade? E também, quem pode me dar uma mão para achar esse equilíbrio? No fim das contas, a grande sacada é esta: achar o equilíbrio não é um concerto que se faz uma vez só. É um processo, sabe? Dinâmico,
de ajuste consciente e contínuo. E para a gente fechar, fica uma provocação final. Uma pergunta para cada um levar para casa e pensar com calma. Olhando para os seus próprios talentos, qual ponto forte seu talvez esteja precisando de um pouquinho mais dessa abordagem na medida certa?